Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, no nosso primeiro vídeo, onde eu vou começar já a comentar, eu leio aqui um pouco de João, capítulo 1. E tem como tema esse vídeo, quem é Jesus? Né? É uma questão simples, como a gente vai ver no Evangelho de João. Né? Eu começo lendo aqui, então, João capítulo 1. Vamos ler um pouquinho, então. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu li aqui então João capítulo 1, de 1 a 5, onde apresenta Jesus, onde fala da eternidade. Como assim? No princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. Aqui apresenta Jesus como o Verbo. Eu penso assim, se a gente for pensar de um jeito bem simples, o Verbo. Pense numa frase, por exemplo, hoje eu vou na escola. Se a gente pensar nessa frase, hoje eu vou na escola, a palavra vou é o verbo da frase. Se eu falar hoje eu na escola, não vai fazer muito sentido. Hoje eu fiquei na escola, eu estava, eu estive, eu fui, eu vou, eu não vou. Eu penso aqui que o verbo, nesse caso, é a palavra mais importante da frase, que dá o sentido à frase. E de um jeito simples. Esses dias eu estava pensando, né? Jesus é o verbo. A gente poderia colocar Jesus como aquele que dá sentido à nossa vida, né? Ou seja, Jesus é o verbo, é aquele que dá sentido na nossa vida. Se não tiver Jesus, não vai ter sentido, né? Então é pensando de um jeito bem simples aqui. E aqui fala que Jesus também, ele era e estava com Deus. Jesus ele é a palavra, né? Tem algumas traduções aqui que fala no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Quando a gente lê lá em Gênesis que Deus disse haja luz, Deus disse, né? Então Deus disse palavras. Essa questão das palavras que Deus disse, a gente pode entender que era Jesus, Jesus como a palavra atuante no Antigo Testamento, fazendo, criando todas as coisas. Olha só. Diz aqui que no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Está falando de Jesus aqui. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu penso aqui que Jesus é a palavra, né? Que Deus pronunciou estando na criação. Deus disse haja luz, Deus disse haja sol, luas, Deus disse haja animais, criou depois o homem também. Então Jesus já estava com Deus. Jesus era o próprio Deus, atuando na criação através da palavra, né? E lá em Gênesis também fala que o Espírito Santo movia sobre as águas. Então, ligando João com Gênesis, a gente percebe que tinha Deus, Jesus e o Espírito Santo. A Trindade já estava se manifestando na criação, né? Eu acho bem interessante isso daqui porque é um ponto que nos firma. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus estava com Deus e era o próprio Deus, né? Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver como que Jesus atua e então essa primeira parte, esse primeiro vídeo que eu estou apresentando é para a gente refletir um pouco assim sobre Jesus. Então, se você puder ler João, o capítulo 1, 2 e o 3 dá uma base bastante forte para você, né? Se alguém perguntar quem é Jesus, como assim, o que aconteceu? É bem simples. Se a gente ler João capítulo 1, 2 e 3 e continuar lendo até o final, João vai dar uma base bastante bacana para nós, né? Então deixa essa palavra, tanto quanto simples, porém a palavra de Deus eu creio que ela é aquela que nos ajuda a entender, né? Que nos revela Deus, nos revela Jesus, nos revela por que ele veio aqui no mundo, por que Deus veio habitar entre os seres humanos, nos ajudar, né? Então é isso, eu deixo essa palavra para você. Como que a gente pode aplicar na nossa vida? A gente pode aumentar a nossa fé, né?
lendo aqui a palavra de Deus, a gente vê que Jesus era Deus e era o verbo, né? Nessa tradução aqui, está falando que Jesus era o verbo. E o verbo é aquele que dá sentido à nossa vida. Então, cada vez que a gente ouvir alguma coisa sobre Deus, sobre religião, centralize em Jesus, tá? É uma sugestão que eu dou para você. Jesus é aquele que me salvou. Jesus é aquele que dá o sentido para minha vida. É aquele que preenche o vazio do meu coração, né? Aquele que preenche minha vida, aquele que dá sentido. É aquele que eu olho e falo: realmente a minha vida faz sentido agora. Não faz sentido eu largar tudo. Ah, não quero mais viver. Jesus dá o sentido para nós, né? Dá sentido para nossa vida. Então, através disso, eu deixo essa palavra com você. João capítulo 1, de 1 a 5, né? E a palavra de Deus, ela se renova. Se você ler com calma essa passagem, você vai conseguir tirar várias lições para a sua vida também, tá? Então, essa é uma palavra bem simples. Como todos os vídeos serão, não vão ser cumpridos, né? E como o primeiro vídeo já apresentando a palavra de Deus, eu espero que eu já tenha sido claro, talvez um tanto quanto simples, mas vai ser simples mesmo, né? É aquilo que eu tenho aprendido, é aquilo que dá a base para a nossa fé, para a nossa firmeza com Deus, tá certo? Então deixo essa palavra com você e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fica com Deus, até mais.